hoje vai rolar o tchê tchê Gustavo Lima e você boa noite. Vem comigo com as aulinhas de geografia. Fala, Maria Clara, belezinha, saudade daquela turminha de você, minha filha. Bom te ver aqui de novo. Fala, galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos que vamos de aula de geografia. Galera, meu nome é Leonardo, tá bom? Geralmente o pessoal me chama de Léo, aí fica no seu critério. Isso, padrinho, lembra disso? Aí sim, Alan. Eu sou padrinho, pai, professor, prof, Léo, sei lá, me chama do que você quiser, beleza? É o meu nome aí. Então, assim, vamos junto agora, intensivamente, até o final do ano, aí, até o dia do Enem, mandar ver em geografia, né? Vai ter muita lista de exercícios, inclusive já tem uma lista de cartografia pronta que eu vou enviar depois da aula lá no grupo. E, galera, fundamental vocês fazerem as listas, beleza? Fundamental, não deixe de fazer as listas, porque as listas são o caminho do treinamento para o Enem. Importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Vou aqui compartilhar a minha tela para eu colocar aqui a minha apresentação. Quem já estava comigo aí em outro momento já sabe um pouquinho sobre mim. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Ainda não chegou, pois o Leon ainda não acabou a aula. Ah, então é isso que está rolando. Eu estranhei mesmo, para falar a verdade, porque achei que estava fraco. Mas, Emanuel, acabou agora? Acabou lá ou ainda não? Fala para mim. Continua com a música aí. Tá acabando ainda? Nossa, mãe. Mas eu vou começar aqui, porque senão a gente não rende o nosso conteúdo, beleza? E aí é óbvio que o povo que chegar depois, eles podem dar uma assistida na parte inicial gravada e tal. Deixa eu só me colocar como administrador aqui para eu poder aceitar o pessoal também pelo celular. Vou aqui, então, compartilhar de novo a minha tela. Beleza? Telinha compartilhada. Pronto. Galera, só me fala uma coisa. Como diz, tá rodando o globo aí, só para eu saber que tá tudo certo? Tá girando? Beleza, então. Show de bola. Galera, é o seguinte. Tem uma parada estranha acontecendo aqui. Mas eu acho que deu certo agora. É o seguinte, galera. Eu começo sempre com uma apresentação sobre mim, até para vocês saberem quem sou eu, por que eu dou aula para vocês e etc. Então, meu nome é Leonardo, eu moro em Colatina, que é uma cidade aqui do Espírito Santo. Então, eu moro no Espírito Santo há quase 10 anos, tem 9 anos que eu moro no Espírito Santo, mas eu sou de Viçosa, sou viçosense, e por isso eu me formei na UFV, né? Eu me formei em Geografia lá na UFV. Depois da minha formatura, eu fiz uma pós-graduação em Ensino de Geografia pela Cândido Mendes. E desde o ano passado, né, se Deus quiser, eu termino o meu mestrado, que eu estou fazendo em Ensino de Humanidades aqui no Espírito Santo. Eu faço no Instituto Federal, no IFES, no campus aqui de Vitória. Beleza? Então, galera, essa é a minha ficha acadêmica que me permite estar aqui agora conversando um pouquinho com vocês até o dia do Enem. Esse aí, para quem quiser, óbvio, é meu Instagram, tá bom? Então, se você quiser, me segue lá, eu posto uns negócios, posto coisa de aula, posto coisa de geografia, de atualidade, posto um monte de coisa lá. Então, pode me acompanhar lá, que me seguir lá, eu te sigo de volta, a gente vai conversando e tal, beleza? Se quiser, só seguir lá. E, galera, mais importante
Na verdade, não é mais importante, é muito mais importante do que saber quem sou eu, é saber que quem manda nas aulas de geografia é o todo-poderoso Clube Atlético Mineiro. E o flamenguista na aula de geografia chora sem parar. Chupa Flamengo é o maior recado que eu quero dar na aula de hoje. Aqui é Galo. Gente, meu Deus do céu! E ontem, hein? Tem atleticano aí que eu tô vendo. Show de bola! Que chocolate aquele que foi ontem! Que delícia, que delícia, que delícia! Vamos, Galão, vamos, Galão! E aí, agora sim, a gente começa a nossa matéria. Bora lá? Nosso primeiro tema é cartografia, beleza? E, galera, como a gente está num curso intensivo, nós, os professores de geografia do curso, que são 3 comigo, nós fizemos uma seleção daquelas partes das matérias que caem com mais frequência na prova de vocês. Beleza? Então, nós vamos analisar, a partir de agora, aqueles elementos que são sempre muito cobrados, que são mais visados, e essa seleção começa com a ideia da cartografia. Moçada, quando nós falamos de cartografia, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que ela serve para a gente entender o planeta Terra, entender a superfície terrestre e como é a dinâmica terrestre. A cartografia vem da palavra cartas. Cartas. No passado, as cartas eram os mapas. Os mapas que nós temos hoje, no passado, eram chamados de cartas. Por isso o nome cartografia, ou seja, é a grafia, a escrita das cartas, a escrita dos mapas. E para a gente ter essa escrita dos mapas da forma mais perfeita possível, nós temos que entender a dinâmica do planeta Terra. E a gente começa falando da parte que talvez seja a mais básica da geografia, que é o movimento da Terra. Galera, a Terra, ela faz basicamente 2 grandes movimentos, que são os movimentos de rotação e o movimento de translação. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é o giro, né, que a Terra vai dar ao redor do próprio eixo dela, beleza? Então, um movimento de 360 graus, ou seja, um movimento completo, vai ser uma rotação. E esse movimento é quem vai determinar a face, o lado da Terra que vai estar virada para o Sol ou contra o Sol, beleza? Maria Fernanda, cartografia é a ciência responsável pela construção dos mapas. Isso é cartografia, beleza? Então, galera, quando nós olhamos esse movimento de rotação acontecendo, a gente precisa, para o Enem, pensar em algumas coisas. Primeiro, como ele acontece? É o giro da Terra ao redor dela mesma. Ou você pode dizer, ao redor do seu próprio eixo. E o que esse movimento determina? Esse movimento vai determinar a existência dos dias e das noites. E ele vai durar, em média, um dia, 24 horas. Aí você me fala assim, professor, eu entendi o que você falou, mas eu não anotei nada. Aí você vai entender a primeira coisa sobre mim. Quando papai e mamãe se casaram e creu, e veio eu no mundo, nasci como aqui estou, eu nasci com uma missão, que é a de facilitar a sua vida. Então, se você não anotou, eu anotei para você, já está tudo aí o que eu falei. Está no material que eu mandei lá no grupo, beleza? Então, está tudo explicadinho. O que é o movimento, a duração e o que ele determina, que é o que o Enem cobra sobre esse movimento. Show de bola? Movimento de rotação.
O segundo grande movimento não é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, mas sim um movimento que a Terra vai fazer. Ah, aí, ó, esqueci, eu coloquei uma imagem com movimento para vocês verem a rotação acontecendo. Então, perceba que, ora, uma face da Terra está virada para o Sol, outra está contra o Sol. Por isso que a gente pode dizer que ela vai determinar a existência dos dias e das noites. Beleza? O próximo movimento é o movimento de translação. Beleza? O que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz, não ao redor dela mesma, mas ao redor do Sol. Beleza? Aí, eu vi uma pergunta aqui agora. O Henrique perguntou aqui, ó. Prof, o sentido da rotação é de leste para oeste ou de oeste para leste? Ô, Henrique, o sentido da rotação é esse que está aí na imagem. Então, ele vem de oeste para leste. De oeste para leste. Tanto é, o Henrique, que a parte que vai pegar o sol primeiro, pensando no Brasil, é a nossa região litorânea. Beleza? Tranquilo? Então, o movimento de translação vai ser esse giro, esse caminho que a Terra vai fazer ao redor do Sol. Aí, eu sempre faço uma estrelinha e eu quero ver quem vai ser a estrela desse slide aqui. O primeiro que responder. Qual é o nome desse caminho que a Terra faz ao redor do Sol? Porque o Enem não fala caminho, ele usa outra palavra. Não, mas a translação, ela faz um caminho. E esse caminho tem uma palavra. Não é Elipse. caminho. Hã? Elipse. O que eu estou falando é elipse. Mais ou menos. O que é uma elipse? O nome do caminho é o que da Terra? Beleza, Álvaro! Álvaro. Muito bem. Cadê que eu perdi o seu nome? Aqui, Álvaro mesmo. Álvaro é a nossa órbita. E aí, deixa eu escrever aqui, órbita. E aí, como o colega muito bem disse, a nossa órbita não é uma órbita bem redondinha e perfeita. Não, ela é uma órbita achatada, que, como o colega disse, ela é uma órbita elíptica. Então, enquanto o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, ao redor do seu próprio eixo, e vai determinar os dias e as noites, e vai durar um dia, o movimento de translação é a órbita que a Terra faz ao redor do Sol, que vai durar um ano e que vai determinar primavera, verão, outono, inverno, as estações do ano. Show de bola? Tá anotado aí para vocês também. Tranquilo? Dúvida até aqui? Fala para mim se tem alguma dúvida. Dúvida? De boa até agora, né? Como a órbita, galera, como a órbita da Terra, ela vai acontecendo, o movimento de rotação também, que a gente tem uma mania de pensar assim, acontece a rotação, depois acontece a translação. Aí a translação para, acontece a rotação. Não! O movimento é como esse que você está vendo na imagem aí. Então, a rotação acontece, o giro da Terra em torno dela mesma, e a translação também vai acontecendo. Então, esse movimento, esses dois movimentos, são movimentos constantes e simultâneos. Ou seja, eles não param e eles acontecem ao mesmo tempo. A Dayana perguntou aqui, ó, o que faz variar entre 365 e 366 dias? Dayana, nem é hoje, mas em um outro momento, quando a gente for falar de questão de climatologia, nós vamos falar de um negócio chamado de ano bissexto. E aí a gente vai falar muito especificamente sobre isso. Mas só te dando um spoiler, perceba que, na real, quando a gente fala assim, ó, a translação dura um ano. Na realidade,
Não é um ano. São 365 dias, mais 5 horas e mais 48 minutos. A rotação também não é um dia exato. Não. São 23 horas, não são 24 horas, mas sim 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, Dariana, o ano bissexto, ele vai vir dessa diferença, desse arredondamento que a gente faz. Mas a gente vai ver isso com muito detalhe mais para frente. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Sim, sim. Show de bola. Bora lá, então. Como a órbita que a Terra faz é uma órbita elíptica, ou seja, ela não é exatamente perfeitinha ao redor do Sol, existem momentos do ano em que a Terra está mais próxima e momentos do ano em que a Terra está mais longe do Sol. E isso tem nome. E esse nome você precisa saber. Beleza? Galera, quando a Terra está no ponto mais próximo do Sol, esse momento é chamado de periélio. Quando a Terra se encontra no ponto mais distante do Sol, esse momento ele é chamado de afélio. Beleza? Então, o que é o periélio? É o ponto na órbita da Terra onde a Terra se aproxima o máximo do Sol. E o que é o afélio? É o ponto da órbita da Terra onde ela se afasta o máximo do Sol. Lembra disso, galera? Pelo amor de Jesus Cristo, isso cai pra caramba. Afélio e periélio. Só que tem um detalhe. A geografia tem um problema. E você não vai me xingar por causa disso. Porque não fui eu que inventei. Mas é assim. A geografia tem uma péssima mania de colocar 2, 3, 4 nomes para uma mesma coisa. E isso é uma merda. Porque às vezes a gente sabe um nome, aí eles cobram outro nome e a gente fica boiando na maionese. E a geografia tem muito essa mania de falar assim, ó, uma coisa tem 4 nomes diferentes. Você fica assim, pra que Jesus Cristo? Quem é que fez isso? Mas fazer o que a gente tem que lembrar? O periélio e o afélio recebem outros nomes, que são o periélio, pode ser chamado de perigeu, e o afélio pode ser chamado de apogeu. Beleza? Aí é só você lembrar assim, ó. Periélio é a palavra próximo, que também começa com P, próximo. Próxima, que é a Terra, né? Ou perto, que também começa com P. E o afélio, você vai lembrar de afastado. Começa com A, começa com A. Então, o que é o mais afastado do Sol, com A, é o afélio ou apogeu. O que fica mais próxima do Sol, mais perto do Sol, é o com P, que é o periélio ou perigeu. Lembra da primeira letra que você não vai errar. E aí, galera, o periélio ou o afélio da Terra, eles se dão por volta, olha aqui, não é uma data exata, é por volta, é uma média, por volta do dia 3 de janeiro. Então, o periélio da Terra, nós vamos estar no nosso verão. E o afélio, ou apogeu, ele vai se dar, ele aconteceu, né, no início do mês passado, tem um pouquinho mais de um mês, que é por volta do dia 4. Mas, galera, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, pode ser no dia exato, beleza? Não é uma regra assim certinha, é uma média, beleza? Periélio, perigeu, afélio, apogeu. Periélio, ponto mais próximo em relação ao Sol e Terra. Afélio, ponto mais distante, mais afastado em relação Terra e Sol. Mamão com açúcar ou não? Fala para mim. De boa?
Malena perguntou aqui, ó. Mas não é que o norte no mundo tem o inverno enquanto a gente tem o verão? Sim, ô Malena, é exatamente isso. Pra gente aqui no sul, quando a Terra tem perihélio, nós vamos estar no verão. Isso significa que a galera do norte vai estar no inverno. No afélio, nós que estamos no sul, vamos estar no inverno. E a galera que está lá no norte vai estar no verão. Beleza? Lucas, mais fácil. Ah, Lucas, aí eu já gostei de você. Mais fácil que a classificação do Galo. Por falar nisso. Chupa! Vamos, Galão! Ah, por falar nisso, me aguarde um pouco. Calma aí. Agora, eu estou bem trajado de terno e toda vez que eu uso terno, eu gosto de pôr gravata, né? Porque usar terno sem usar minha gravatinha, vermelhinha, em homenagem ao Flamengo, agora eu tô trajado pra aula, hein? Agora eu tô trajado. Vai, Galão, vai, Galão, vai, Galão, vai, Galão. Galera, beleza. Galo! Vamos! Dentro da cartografia, foi sem querer, hein, Lucas? Eu comecei e fiz assim, ó. Foi sem querer. Finge que isso não aconteceu. Dentro dessa ideia da cartografia, deixa eu desapertar um pouco isso aqui, da cartografia, nós vamos ter alguns conceitos, pessoal, que são básicos. Se a gente não souber o conceito básico, a base, esquece. Você não vai acertar a questão lá no Enem sobre cartografia. Então, se liga nesses conceitos aqui, que eles vão ser fundamentais. O primeiro conceito básico é o conceito de paralelo. O que são os paralelos? Os paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido leste-oeste. Os paralelos. E nós temos cinco grandes paralelos no nosso planeta, que vocês podem ver aqui, que é o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o paralelo principal do planeta Terra, que é a linha do Equador, que essa linha do Equador pode ser chamada também de paralelo 0 graus. Beleza? Tem que saber onde está cada um desses 5 paralelos? Tem que saber isso desde o 6º ano do ensino fundamental. Então tem, beleza? Tem que saber isso. Não pode confundir Câncer com Capricórnio, Círculo Polar Ártico com Círculo Polar Antártico. Cuidado! Então, essas linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido leste-oeste, elas são aí, ou seja, no sentido horizontal, elas são chamadas de paralelo. Por outro lado, nós temos outro tipo de linha. Peraí, Lucas perguntou, tem que saber os graus? Não precisa, Lucas. Só precisa lembrar que a linha do Equador é grau 0. Isso você tem que lembrar. Beleza? Porque ele é o grau inicial ali. Os outros não precisa saber grau para o Enem, não. Isso aí você vai ter que saber grau só dependendo do curso que você for lá no ensino superior. Só lá na universidade. Beleza? Inclusive na universidade. Ô, Léo, boa noite. Boa noite. A camisa tá muito feia. Você tá passando frio, cara. E Que tira meu Flamengo de jogo. Outra coisa. A única coisa boa do Galo é na panela. Um arrozinho. Olha o urubu passando lá. Coca gelada. A cabeça do urubu. Aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu moro no Espírito Santo. A bola que o Alisson e Ian chutou caiu aqui na rua.
Puta, aquele foi foda. Nossa. Caiu aqui na rua, pô, chutou lá em Minas. Caiu aqui em Colatina, no Espírito Santo. Mas caiu hoje, que demorou, viu? Meu Deus. E aqui hoje falar, hein? E o Everson, hein? E o Everson, hein? Aquilo é um Deus. Me engravida, Everson. Você é bom demais. Você tá doido? Aquele é o cara. Tá maluco? Galera, além dos paralelos, nós temos também na Terra os nossos meridianos, que assim como os paralelos, são linhas imaginárias. Então, você não vai abrir a janela da sua casa e olhar lá e enxergar a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, você não vai enxergar isso. Isso são linhas imaginárias. Os paralelos também, os meridianos também. Os meridianos são vários. Tem 12 meridianos para leste e mais 12 para oeste. Só que apenas um tem nome, que é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano pode ser chamado também de meridiano 0 graus. Então, a linha do Equador é o paralelo 0 graus e o meridiano de Greenwich é o meridiano 0 graus. Tem que saber o grau dos outros, tanto de paralelo quanto de meridiano? Não precisa. Mas o que você não pode esquecer é que tudo que está para cima do meridiano de Greenwich, para cima da linha do Equador, é norte. Vou escrever aqui, ó. É norte. Tudo que está para baixo é sul. Tudo que está para esse lado aqui, onde está a China, por exemplo, a Austrália, vai ser leste. E tudo que está para esse lado do Brasil vai ser oeste. Galera, geralmente, ninguém confunde norte e sul. Todo mundo lembra que norte é em cima e sul é embaixo. Mas tem uma galera que confunde leste e oeste. Deixa eu te ensinar uma loucura aqui, da minha mente. Sei lá de onde que eu tirei isso, mas depois que eu peguei isso, nunca mais eu esqueci. É meio idiota, mas quem sabe vai te ajudar. Sabe os filmes de faroeste? Qual país tatuar a rosa na mão, dos ventos na mão, quero ver esquecer? Não é na mão, não, mas eu tenho, hein? Ai, tá tatuado aí. Quase uma aula de nudismo agora aqui. O que acontece, né? Chega lá na prova, esqueceu, vai assim, ó. Então, galera, o que acontece? Olha só, para você lembrar o que é leste e o que é oeste, pensa assim, onde que são gravados, em que país são gravados os filmes de faroeste? Qual é o país? São gravados os filmes de faroeste que passam na televisão? Lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é aqui, ó. Beleza? Então, o far oeste é pro lado dos Estados Unidos. Nunca mais você esquece disso. Onde é o oeste? Lá pro lado do faroeste. Então, se o oeste é pro lado dos Estados Unidos, só sobrou o leste pro outro lado. Lá pro lado da Ásia, por exemplo. Beleza? Não pode confundir isso, hein, galera? Fundamental. Porque dentro dessa ideia do que é leste, do que é oeste, do que é norte, do que é sul, nós temos, então, os pontos cardeais. Isso se chama ponto cardeal. E dentro dos pontos cardeais, pessoal, isso você tem que saber para o Enem. Os colaterais, eu só pus para vocês saberem que existem. Mas não precisa ficar se preocupando com noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. Não precisa se preocupar com isso. Se preocupe com os pontos cardeais, onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste e onde é o oeste. Porque além dos pontos colaterais, existem os pontos subcolaterais. Se vocês tivessem que saber isso aí tudo, ó, sentava na graxa, né? Mas não precisa. Só os pontos cardeais. Belezinha? Dentro dessa ideia, a gente entra
numa das partes da cartografia que mais cai no Enem. Se liga, que são as coordenadas que podem ser chamadas de geográficas ou cartográficas. Para a gente entender o que é coordenada, tem que lembrar do negócio. Se você se confundir, primeiro, Luísa, é necessário saber aquilo de setentrional, meridional? Luísa, você está dando um spoiler de aqui, ó. Daqui a pouco falo disso. É necessário, tá bom? É necessário. Mas eu vou mostrar a imagem daqui a pouco, você vai ver que vai ficar fácil. Tem uma manhãzinha para você não esquecer. Beleza? Mas além, então, de entender o que é um paralelo, o que é um meridiano, qual é o paralelo zero e o meridiano zero, o que é norte, sul, leste, oeste, outros dois elementos que vocês não podem esquecer é o que é a longitude e o que é a latitude. E acredite, longitude e latitude gera uma confusão na cabeça dos alunos, que ela é imensa. Então, presta muito atenção. Se você confundir longitude com latitude, você vai errar todos os exercícios de coordenada. Mas se você entender longitude e latitude, vai ficar aqui, ó, maravilhoso. Facinho, facinho, facinho. Galera, quando nós pensamos na mudança de longitude, a mudança de longitude, ela se dá no sentido, onde eu pus aqui o X, é leste ou oeste? Ó, para ver se vocês estão sabendo. Onde eu pus o X? É leste ou oeste ali? Isso. Então, a mudança de longitude, ela se dá no sentido leste ou oeste. Ou seja, se eu tiver um ponto aqui, para eu mudar de longitude, eu vou ter que caminhar ou para leste ou para oeste. Beleza? Por outro lado, a mudança de latitude se dá no sentido... Deixa eu só aceitar quem está entrando aqui. Ela se dá no sentido norte, sul. Ou seja, se eu tiver um ponto aqui, para eu mudar de latitude, eu vou para o norte ou eu vou para baixo, para o sul, que eu esqueci de escrever, leste, oeste. Beleza? Então, quando eu penso em mudança de latitude, eu estou pensando na mudança norte-sul. Quando eu penso na mudança de latitude, de longitude, eu estou pensando na mudança no sentido leste-oeste. Agora vai lá a doença. Eu sou casado, né? Minha esposa fala que eu sou meio doente dando aula. Inclusive, ela está aqui do meu lado. E ela, na hora que eu levantei a camisa aqui, ela já bateu na cabeça e falou assim, meu Deus do céu, tá querendo ser demitido, só pode. Te amo. Hein? Olha só. Quando você pensa em latitude, ó aqui, ó. Ó como é que é fácil, ó. Deixa eu ver se minha mão tá aparecendo aqui. Pera aí, deixa eu colocar de um jeito que dá para me ver. Pronto. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Meu Deus, aqui. Olha aí, ó. Quando o cachorro late, ele abre a boca assim, ó, no sentido norte-sul. Então, o lado que o cachorro late é a minha latitude. Pronto. Resolvido o problema do seu coração. Não vai esquecer nunca mais o que é latitude ou longitude. Porque quando o cachorro late, ele abre a boca, latitude, au, no sentido norte-sul. Então, se a latitude é no sentido norte-sul, a longitude vai ser o outro que sobrou, no sentido leste-oeste. Beleza? Lembra do cachorro latino? Se ele não for um cachorro que nasceu com problema físico, ele vai latir desse jeito, com a boca desse jeito. Latitude, abrindo no sentido norte
sul, beleza? Fácil igual ganhar do Flamengo, beleza? Diante disso, então, eu coloquei essa imagem para vocês. Esse material tá lá no grupo do WhatsApp, salva ele, tá bom? Então, eu coloquei esse material para que vocês lembrem depois onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste, onde está a linha do Equador, onde está o meridiano de Greenwich. É importante lembrar que o Brasil é cortado pela linha do Equador, ou seja, nós temos o Brasil no hemisfério sul e um pedacinho do Brasil no hemisfério norte, é um pedacinho pequenininho, mas tem, beleza? Para lembrar. Ô, Lucas, ainda não consegui desenvolver o macete para longitude direito. Eu penso em longitude assim, ó. Longitude é lá longe. Lá longe. Eu penso assim. Mas se você lembrar que latitude, uau, é norte e sul, só sobra o outro, que é a longitude leste-oeste. Beleza? Se você lembrar da latitude, só tem mais uma opção. E aí, Luísa Ribeiro, que me perguntou isso antes, nós temos aí. Lembra que eu falei? A geografia tem um problema, que é de dar um monte de nome para a mesma coisa. E lá no Enem, galera, pode aparecer o nome norte, setentrional ou boreal. Tanto faz, são sinônimos. Sul, meridional ou austral, são sinônimos. Leste, oriente ou nascente. Nascente porque o sol nasce lá no leste. E oeste, ocidente ou poente. Poente porque é onde o sol se põe. O sol se põe pro lado de oeste. Beleza? Então, sim, tem que lembrar de todos os 3 nomes de cada ponto cardial, porque pode cair lá na prova do seu Enem, da sua prova do Enem, de qualquer um dos jeitos. Beleza? Show de bola, galera? Tranquilo até aqui? Fala para mim. Tranquilo, você já desesperou aí? De boa, né? Dayana, pode falar. É verdade que uma vez eu ouvi falar nisso, eu queria saber se é verdade. A gente vê o sol nascer de um lado e se pôr no outro, mas na realidade é o contrário. Na realidade, é o contrário? Não necessariamente o que a gente vê, tipo, dentro do planeta, né? É o que acontece fora. Entendi. O que acontece? Isso aí é verdade. Isso tem um nome. Isso se chama movimento aparente. Movimento aparente. Vou voltar alguns slides aqui só para vocês verem uma imagem. Aqui, ó. Quando você está viajando dentro de um carro, aí você olha para fora, você tem uma impressão que você está parada e a estrada que está andando. Certo? Só que é o contrário, né? É você que está em movimento e a estrada está parada. Nós aqui dentro do planeta Terra temos essa mesma sensação. A gente tem a sensação que o Sol está nascendo e se pondo, como se ele estivesse em movimento. Só que quem, na verdade, está em movimento somos nós. E isso se chama movimento aparente. Beleza? Então é verdade. É verdade. Movimento aparente. Show de bola? Beleza? Show, obrigada. De nada. Lembra desse nome? Movimento aparente. Ok? Galera, dentro disso, então, a gente vai para exercícios sobre coordenadas cartográficas ou geográficas. Vou fazer uns 2 e depois vocês que vão fazer. Vou pegar aqui um ponto, pode ser o ponto L, de Leonardo. Ponto L, tá aqui, ó. Beleza? O que é um exercício de coordenada geográfica? As coordenadas geográficas ou cartográficas, galera, elas servem para a gente conseguir identificar
qualquer lugar no planeta Terra. Por exemplo, um avião levanta voo lá no aeroporto, lá em Belo Horizonte. E o objetivo desse avião é chegar aqui em Vitória, no aeroporto de Vitória. Gente, lá no céu não tem placa, não tem estrada, não tem sinal de luz, não tem nada disso. Como então que o avião consegue levantar voo lá em Minas e descer certinho no aeroporto aqui no Espírito Santo? Através das coordenadas cartográficas. Beleza? Ah, tem um navio. O navio vai sair lá do Porto de Santos e ele vai levar minério de ferro lá para a China. Só que lá no meio do mar, né, do oceano, não tem placa, não tem estrada, não tem sinal de luz, não tem nada disso. Como então que o navio consegue sair aqui do Brasil e chegar certinho lá no porto na China? Porque ele segue as coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas, elas servem para você conseguir se localizar em qualquer lugar do espaço geográfico. A Rússia lança um míssil lá da Rússia para atingir um prédio específico lá na Ucrânia. Você acha que alguém fica mirando assim? Claro que não. Aquele míssil, ele usa a coordenada geográfica para atingir, exatamente o local em que ele é programado. Beleza? Então, a coordenada geográfica, galera, a gente acha da seguinte forma. Fala para mim, os números que estão aqui do lado são de latitude ou de longitude? Os números do lado. E não importa o lado, pode ser na esquerda ou na direita, os números são os mesmos. Isso, lembra, ó? Latitude, lauau, variação, norte-sul. Isso significa que os números que estão assim em cima ou embaixo, não importa se você está olhando em cima ou embaixo, os números são mesmos, eles são números, então, de longitude. Como que eu faço isso, então, galera? Olha que fácil. Ponto L. Eu pego o ponto, risco uma linha aqui para o lado, risco uma outra linha, o mais reto que der, aqui para baixo, e está feito o meu exercício. Agora eu escrevo assim, ó, latitude. Latitude. Qual que é a minha latitude? Aqui, ó, 10 graus, 10 graus. Latitude, eu olho norte e sul. Ali é norte ou é sul? Ali naquele ponto L. E aí? Isso, latitude 10 graus norte e longitude, aqui, ó, 140 graus leste ou oeste? E aí? 140 graus oeste. Acabou. Só isso. Fazer outra. Vou fazer mais uma e depois vou pedir para vocês fazerem. Mas antes, resposta, pergunta do Lucas. E se tiver no zero e no norte, é no norte ou no sul? Lucas, vou fazer um para você com isso, ó. Vou fazer esse ponto aqui, tá bom? O pontinho vermelho. Então, ó, risquei para baixo e risquei para o lado. Latitude. Bateu lá no 0 graus, né? 0 graus, acabou. Não tem norte, não tem sul. E longitude, 100 graus oeste. Se bater no 0, Lucas e galera, não coloca nem norte, nem sul, nem leste, oeste. Como, por exemplo, se o ponto da coordenada tiver aqui no meio, ó, bem aqui no meio, aí, ó, risquei e risquei. Como que vai ser? Latitude, 0 graus e longitude, 0 graus. Acabou. Beleza? Então, se estiver em cima da linha do Equador, a latitude é 0. Se estiver em cima do meridiano de Greenwich, a longitude é de 0. Beleza? Deixa eu ver. Azaf.
Quando o ponto bater no zero, teria alguma nomenclatura especial para esse caso? Não, você só escreve latitude 0 graus. Acabou. Beleza? Mateus, pode usar os sinais de positivo e negativo para se referir aos hemisférios? Ô, Mateus, isso é um elemento que aparecia muito no passado. Hoje está sendo retirado. Então o Enem não usa isso mais. Beleza? Negócio de positivo e negativo mais. Agora ele usa sempre norte, sul, ou norte, ou sul, ou leste, ou oeste. Beleza? Azaf, em ambos os casos, tanto para latitude e longitude... Ah, isso! Nos dois casos, latitude e longitude, se tiver lá no 0 graus, se tiver na linha do Equador ou no meridiano de Greenwich, é 0 graus. Agora eu vou pedir para vocês fazerem um. Só que, galera, não escreva picado. É para você escrever aí no chat. Só que escreve tudo. E não esquece de colocar se é norte, se é sul, se é leste, se é oeste, se é longitude, se é latitude. Beleza? Faça do ponto C. Vai lá. Ponto C. Faz aí. Vou esperar 20 segundos. Faz aí. Coloca completo, tá? Ponto C. Ponto tá em cima do Brasil ali. Se tiver alguém com dificuldade de acompanhar a linha, porque talvez pode estar assistindo pelo celular, que é menorzinho, eu vou riscar a linha para vocês. Ih, tortíssima, mas tá bom. Azaf, cuidado, porque você esqueceu de colocar se é norte, se é sul, se é leste, se é oeste. Aí não fica correto. Augusto tem que colocar se é latitude ou longitude, porque lá no Enem as alternativas vão estar completas. Então é bom a gente acostumar. Beleza, galera? É isso. Então, ó, bateu aqui no 20 graus e bateu aqui no 60 graus. Então, como é que fica? Latitude... Ah, e eu esqueci de falar uma parada para vocês. Sempre a latitude é primeiro, tá? É uma regra. A latitude sempre você coloca primeiro e a longitude depois. Ok? Então, latitude 20 graus abaixo da linha do Equador. Deixa eu ver se vocês acertaram isso. Beleza. 20 graus sul. Beleza? E longitude 60 graus. Tá para o lado do faroeste, oeste, oeste. Acabou. Fácil, né, galera? Fala para mim. Todo mundo entendeu como fazer um exercício de coordenada geográfica ou cartográfica? Todo mundo pegou a ideia? Fala para mim. Sim ou não? De boa? De verdade? Show de bola. Vou fazer mais um, hein? Para ver se tem certeza. Eu não, vocês. Vamos fazer aqui do ponto J, lá na Ásia. Ponto J. Eu vou riscar aqui só para quem está numa tela muito pequenininha ter mais facilidade em enxergar onde que está batendo o número. Vai aí, ponto J. 10 segundinhos, hein? Não esquece de colocar completo. Os pontos cardeais, se é latitude, se é longitude e o número em graus. No Enem, oeste pode estar representado com W? Pode, que é o nome em inglês, Mateus. Pode sim. Mas vou esperar mais um. Beleza! Beleza, gente. Beleza, é isso. Então, ó, bateu aqui no 40, só lembra de uma coisa. Sempre a latitude primeiro, tá bom? Então, latitude 40 graus, tá acima da linha do Equador, então 40 graus norte. Deixa eu ver se vocês estão colocando norte. Isso, 40 graus norte. Isadora, só lê... Ah, não, você colocou certo. Eu li errado a sua, tá certo. E longitude... Ah, vou escrever. Longitude 100 graus... Como tá para esse lado aqui, 100 graus leste. Acabou.
Show de bola, gente? Entendido todo mundo? Caiu lá no Enem, exercício de coordenada. Você vai acertar, não vai? Vai acertar. Eu vou mandar uma lista depois da aula, depois das 10, porque eu vou dar outra aula depois dessa, com alguns exercícios relacionados a coordenadas, tá bom? Façam os exercícios. E claro, professor, fiquei com dúvida. Me manda no WhatsApp que a gente vai conversando e vai retirando as dúvidas de vocês. Beleza, galera? Show de bola? Moçada, bom demais conhecer vocês. Muito obrigado pela presença, pela participação. Nos vemos semana que vem. Espero de verdade que vocês tenham conseguido entender, tenham gostado da aula. Vamos que vamos, porque nós vamos sim entrar na universidade no final do ano. Ano que vem, todo mundo aqui vai ser universitário. Aí sim, aí sim. Gente, um forte abraço. Juízo. Não usem drogas. Tamo junto. Valeu. E fui. Tchau, gente. Um abraço. Até semana que vem. Tchau.